Boa noite, pessoal. Estamos dando início aqui à nossa aula de direito tributário e o encontro de hoje nós vamos dar sequência ao estudo do imposto de renda, né? Nós tivemos ali um primeiro encontro introdutório com um foco bastante na perspectiva histórica, né, do tributo. Falamos um pouco sobre discussões acerca da sua incidência econômica, discussões que gravitam em torno da base da tributação e que são bastante atuais, não só no Brasil como no mundo inteiro. Falamos sobre as comparações, né, entre os outros países e a distribuição da tributação sobre essas bases econômicas. E aí hoje a gente vai falar mais especificamente, descer agora para a realidade Brasil e olhar um pouco do imposto na realidade brasileira. É essa a nossa, digamos, o nosso foco aqui, né? E eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação com algumas referências aqui. O leão a gente já descobriu, eu já falei para vocês do porquê, né, da origem histórica dessa figura e da associação com a própria instituição Receita Federal, né? Foi propositada essa comparação. E aqui eu começo trazendo para vocês a legislação que vai nos orientar. E quando eu falo a legislação, essas não são as únicas normas. Já é um conjunto bastante extenso, né, de dispositivos normativos, e para vocês da Contábeis é até mais estranho ainda, né, falar que isso não é tudo, mas realmente essa é a realidade. A legislação do imposto de renda, e vejam, a gente viu lá que a criação foi em 1922, e a gente tem normas vigentes desde aquela época, ainda em vigor. E aí foram colocando camadas, tal como uma cebola, como uma, uma sobreposição de fios. Talvez a cebola não seja a melhor ilustração. O que fica mais real, a comparação da legislação do imposto de renda, talvez seja aquela imagem do poste de luz que a gente tem na cidade de Porto Alegre. Todo mundo já deve ter visto alguns postes de luz com tanto fio que custa acreditar que alguém consiga se entender ali, né? Com aquela acumulação de fiação. E é mais ou menos o que acontece na legislação tributária. Vem o primeiro e coloca um fio, aí o outro, ele não sabe se aquele vai ser importante ou não, ele coloca outro por cima e depois outro por cima, e daí fica aquele emaranhado, aquele nó, aquele enrosco ali, né, de fiação, que fica visível em toda a cidade. Me refiro à cidade de Porto Alegre, né, porque a gente está falando aqui num curso que é ministrado em Porto Alegre, mas eu acredito que em qualquer cidade do Brasil tem infelizmente, essa característica. Inclusive hoje eu acho que eu vi essa imagem, alguém postando lá na Faria Lima, em São Paulo, um dos metros quadrados mais caros do Brasil, e também tinha uma fiação no poste de iluminação na rua complexa. Mas o que a imagem quer trazer é que, sim, o legislador foi colocando uma coisa em cima da outra, e aí quando a gente vai falar de legislação tributária e tentar entender, às vezes, para estudar um caso, uma questão que me chega de um cliente que ele quer resolver um ponto específico, o emaranhado de conexões que eu preciso fazer para poder dar a resposta é tão grande que é necessário, eu costumo fazer assim um desenho, eu desenho numa folha em branco, eu vou fazendo as conexões. Onde é que está o decreto com a portaria, com a instrução normativa, com a lei, para poder entender qual é realmente a resposta a ser dada naquele caso. Mas a dica que eu dou aqui, né, é se guiar pelo decreto 9.580. Então, o regulamento do imposto de renda, o decreto 9.580, eu vou abrir aqui o decreto para a gente
para a gente poder visualizar ele e eu mostrar exatamente o decreto. E a gente vai ver exatamente o que que eu quero mostrar, tá? Do ponto de vista visual, fica fácil de entender o ponto. Vocês estão acompanhando aí, né? Esse é o regulamento do imposto de renda. E como decreto, pessoal, é preciso fazer a leitura com bastante cautela. É, por quê? Porque sabemos que a legislação em matéria tributária, a norma mais importante precisa ser a lei, né? A Constituição dá a delimitação da competência, a definição do poder, e aí quando o legislador vai regulamentar, ele tem que editar disposições em lei. Elas devem estar veiculadas em lei. E aí é evidente que, às vezes, o executivo, quando regulamenta a lei, ele acaba meio que extrapolando, exagerando, fazendo algum tipo de disposição diferente da lei, e é por isso que é preciso estar com olhos atentos. Então, por que que eu estou recomendando o decreto, então? Porque é o regulamento? Porque ele consegue unificar esse emaranhado que eu acabei de explicar e que é difícil de entender. Então, olhem só aqui. Estou repassando só a título de ilustrativo. Então, aqui começa o livro referente à tributação das pessoas físicas. Então, vem todo o tratamento da pessoa física e o livro 2 é o tratamento das pessoas jurídicas. Então, toda a legislação em matéria de imposto de renda está unificada aqui. E quando eu falo unificada, cada disposição, né, artigo 1º, esse texto, ele encontra fundamento nestas normas que estão com o link em azul. Estão vendo? Então, aqui a gente sabe que não foi o regulamento que criou isso. Isso está tratado na lei tal, tal, tal e tal. Aí a gente vai lá para o outro ponto, tratamento dos menores incapazes. Bom, o artigo 3º fala sobre os menores, e aqui tem uma questão interessante que a gente vai tratar logo em seguida, mas, de novo, a remissão aos atos normativos que têm o status de lei. Então, estão todos referidos aqui. Então, essa é a primeira dica que eu dou aqui sobre legislação tributária de um modo geral, mas aqui é o imposto de renda em especial, que a melhor forma de consultar, porque está tudo indexado, está tudo com remissão, é o regulamento. Mas, de novo, né? Fiquem muito desconfiados, sempre tenham essa curiosidade de clicar aqui e ver. É assim mesmo que está lá na lei 4.506. E aí, quando a gente clica ali, vai ver, bom, tá igual, beleza. Se tá diferente, opa, quer dizer que o decreto ele tratou de forma diferente. Será que ele poderia fazer isso? E aqui vem uma diferença bastante interessante entre contadores e advogados, e eu vou tentar mostrar aqui para vocês de forma gráfica isso. Deixa eu corrigir aqui, não é 19, é 18, regulamento do imposto de renda. Essa, a gente falou aqui em aula já mais de uma vez, mas não custa aqui lembrar, né? O ordenamento jurídico, ele é demonstrado de forma gráfica por uma pirâmide. Essa pirâmide, eu acho que eu já mencionei aqui, foi cunhada, né, por Hans Kelsen, um jurista austríaco, que tentou ilustrar a pirâmide normativa com base nessa estrutura. E aí, qual é a norma que fica lá no topo da pirâmide, né? Então, a norma mais importante aqui dessa estrutura, Constituição Federal. Então, ela está lá no topo da pirâmide, a norma que ela dá origem ao ordenamento jurídico e ela fundamenta as demais. Já falamos isso ao longo do nosso curso, né? Eu expliquei essas questões aqui para vocês. E aí, quando a gente vai descendo aqui,
Deixa eu colocar aqui numa cor diferente para conseguir ser visualizado. Então, quando eu desço aqui na pirâmide, então eu tenho aqui lei complementar. E aí, o que que isso graficamente quer demonstrar, né? Então, a Constituição, ela é a norma que está lá em cima e a lei que está embaixo, no quadradinho amarelo, ela só será considerada válida se ela não desrespeitar a norma que lhe é superior, que é a Constituição. E aí, se a gente vai descendo, e aí falando agora especificamente do decreto, né? Ele já está aqui no terceiro andar, o decreto. Então, ele é menos importante que a Constituição e menos importante ainda que a lei. Então, se a gente vai estudar, começa a estudar a partir do decreto, o que que a gente está deixando para trás? O que diz a Constituição e o que diz a lei. Então, por isso que. E aí, vamos lá, né? Quando eu falava qual é a diferença do contador para o advogado, o contador muitas vezes conhece muito bem, profundamente o decreto, porque é o, digamos, a forma, o manual, a forma de trabalhar no dia a dia e que consegue resolver boa parte das dúvidas práticas que o profissional se coloca. Só que, eventualmente, o contador, por não conhecer essa estrutura piramidal que eu estou mostrando aqui, acaba não se atentando que, eventualmente, a lei pode dispor de forma contrária, a Constituição mais ainda, e quem interpreta essas normas, que em última análise é o Supremo Tribunal Federal, pode dar outra, configuração. Eu tava falando, mas não estava mostrando a imagem. E o Valdemir não me corrigiu. Não, não, não. Eu achei que tu ia passar depois. Eu estava fazendo todos os desenhos aqui sem mostrar a imagem, Tá. tá aqui. Então, a, a figura que eu queria ilustrar, né? Então, a pirâmide do sistema jurídico, Constituição aqui no topo, que é quem define o que vale, o que não vale, né? E delimita o poder. Legislação, de um modo geral, então, todas aquelas leis que estão lá no regulamento que eu mostrei, em hiperlinks, né? E aqui sim o decreto que é a nossa norma. Então, não é errado estudar pelo decreto, tanto que eu estou recomendando. Só que o alerta que eu faço aqui é não esquecer lá a importância da Constituição que fica no topo e das leis que regulamentam a matéria, a legislação tributária. Aqui, essas que eu elenco ao lado, elas são não tão somente algumas delas, né? Como eu mencionei, a legislação em matéria do imposto de renda é muito, muito prolixa, vasta, e eu não conseguiria colocar num slide, numa lâmina. Eu coloquei aqui algumas das mais importantes, e obviamente ao longo das próximas aulas eu vou chamar a atenção ainda mais de outros aspectos. E aí, quando a gente começa a falar sobre a legislação, né? Eu gosto de começar a conversa a partir da Constituição. Então, se a gente não inicia pela Constituição, já começa torta o nosso estudo. E aí a gente precisa entender como é que a Constituição trata a tributação da renda no Brasil. Não é o que o Ederson acha, não é o que o fisco acha, é o que a nossa Constituição estabelece. E a partir daí a gente vai começar a entender o que está escrito no texto constitucional. E aí, agora deixa eu não vou correr o risco aqui de deixar você sem a referência, né? Vamos lá, acompanhando aqui a Constituição. Então, estou aqui no texto da Constituição e aí vamos diretamente para o artigo 153, que elencam aqui os impostos da União. Então, esse é o início de toda a conversa. Então, aqui no artigo 153 está o elenco de impostos de competência da União. Todos estes impostos aqui são de competência, né, da União Federal.
Chama atenção para o oitavo, que não existia, que é o chamado imposto do pecado, né? Imposto seletivo, que está aqui no inciso oitavo. O sétimo, grandes fortunas, é aquele famoso que nunca foi instituído. E o que nos interessa efetivamente é esse aqui: renda e proventos de qualquer natureza. Então, o que nós temos aqui a autorizar a tributação, segundo a Constituição, são rendas e proventos de qualquer natureza. Então, não está autorizado aqui a tributar nada além disso. Qual é o problema? O problema é que quando a Constituição define o que será tributado, ela pressupõe que estas palavras já foram explicadas no ordenamento jurídico. Ela não criou a expressão renda, ela não criou a expressão provento. Ela não, isso aí não foi inventado, né? Ela não criou, ela não inventou, ela extraiu essas palavras que possuem significados próprios e que provavelmente já estavam sendo tratadas em outros diplomas. E de fato estavam. E nós tínhamos, desde 1966, o Código Tributário Nacional. E eu vou mostrar aqui para vocês o texto do CTN e o que que ele traz. Tá? Então vamos lá. Vamos botar certinho aqui. Então aqui eu estou com o Código Tributário Nacional. Vejam, ele é de 25 de outubro de 66, ou seja, é anterior à Constituição, de modo que quando em 88, então quase 20 anos depois, né? Então, 22. o Constituinte vai tratar dessas expressões, ele está, obviamente, buscando referência nessa norma que era anterior, e que já dispunha sobre o que é renda e o que é provento. Então, vamos entender lá no artigo 43 o que está escrito no Código Tributário Nacional. E aqui eu tenho, né, a disposição, né, do imposto de renda. Então, vejam, o texto, inclusive, ele tem um português que não está atualizado, a nova regulamentação da língua portuguesa no Brasil, né? Vocês vão notar que tem algumas palavras com a grafia que não corresponde à regra oficial atual. E o artigo 43 ele estabelece o imposto de renda de competência da União, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. Então, aqui a gente já tem algumas palavras importantes. Então, é renda e provento, e ele tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. E aí é importante destacar aqui, aos amigos que estão acompanhando, que para os juristas, né, a gente tem uma noção do momento em que ocorre a disponibilidade, quando de fato eu me torno proprietário de um determinado bem, e isso me faz com que eu seja dono daquele bem, portanto, aí eu adquira a disponibilidade jurídica. Mas o CTN, ele quer expandir as garras da tributação para não só o momento em que eu adquiro a disponibilidade jurídica, mas também o momento em que eu tenho a disponibilidade econômica. Então, como é que eu consigo distinguir isso de forma prática, né, numa situação concreta? Então, eu tenho o momento em que eu recebo contra-cheque e que eu recebo ali a informação de que eu sou proprietário daquele salário foi acreditado, só que eu posso ter recebido na minha conta bancária esse valor muito antes. Então, a informação que é repassada à Receita Federal da disponibilidade jurídica, informando que eu sou o dono daquela quantia em dinheiro, pode não coincidir com o momento em que entrou na minha conta.
Então, eu tenho a disponibilidade econômica, mas a rigor, não foi informado, declarado que eu tenho a disponibilidade jurídica, que eu me tornei dono daquela quantia. Então, o que o texto, em síntese, ele quer dizer? Que a depender do caso, pode ser que eu não tenha ainda a disponibilidade jurídica, mas se eu tiver a econômica, eu poderei ser tributado. Ou, em português mais claro, a intenção aqui é abranger de uma forma maior o leque de incidência da tributação. E aí, o artigo 43 prossegue. Ele tem o inciso 1, onde a gente vai encontrar aqui o tratamento da renda, e o inciso 2, o tratamento dos proventos de qualquer natureza. Então, o conceito de renda, né, diz o CTN, é o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Então, a tributação da renda está associada à ideia de remuneração do trabalho, remuneração do capital ou uma junção dos dois. Então, quando a gente fala capital, né? Então, pode ser o aluguel, capital fundiário, tenho um imóvel, esse capital, né? Esse imóvel me rende aluguéis e esse aluguel ele vai ser tributado pelo imposto de renda. Eu tenho uma máquina e eu estou alugando a máquina, eu posso ser tributado pelo aluguel dessa máquina, não há dúvida alguma. Eu tenho eu exerço um trabalho, um labor, uma atividade que é remunerada, e esse trabalho remunerado, pouco importa a denominação jurídica, isso a gente vai ver mais adiante, né? A Constituição, ela diz claramente que a denominação jurídica do trabalho, dos rendimentos, pouco importa, não tem relevância alguma para efeito da incidência do imposto. E ele ainda fala que é combinação de trabalho e capital. E aí a gente pode ver essa combinação de uma forma bem viva, né? Quando nós estamos falando de um empresário, alguém que constituiu uma sociedade, ele aporta capital, então ele coloca dinheiro, e ele pode simplesmente se limitar a aportar capital, aportar dinheiro, aportar o capital fundiário, eventualmente com imóvel, e esperar ser remunerado, ter a remuneração desse capital ao longo do tempo. E daí ele vai ser tributado. Assim como ele pode aportar capital e ter uma atuação profissional nessa entidade. Então, ele trouxe o dinheiro, ele integralizou na sociedade o dinheiro, mas ele também trabalha lá dentro. E se ele trabalha lá dentro, ele vai receber pro labore. Então, de um modo geral, aqui a gente tem uma ideia de proventos de qualquer natureza, de renda, desculpa. E aí o provento de qualquer natureza foi criado aqui uma redação para dar a ideia de que cabe tudo aqui. Se não for renda do capital do trabalho da combinação de ambos, eu entro em provento, e provento vai ser qualquer coisa. E aí, vamos estabelecer o que é a essência dessa qualquer coisa, para que a gente possa, diante de casos concretos, diante de situações reais, a gente examinar e orientar, né? Incide ou não incide? Deve recolher ou não deve recolher imposto sobre certas situações? O que é importante a gente não perder de vista é essa expressão aqui, acréscimos patrimoniais. Então, isso aqui é a pedra de toque da tributação da renda no Brasil. E isso a gente vai encontrar com muita clareza no, na legislação e também em decisões recentes do Supremo Tribunal Federal. Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas das decisões que fazem referência expressa a esta, a essa situação. Deixa eu linkar aqui para vocês.
um ponto bem importante. Eu vou colocar aqui para vocês um. Cadê? O resumo disso que eu vou falar aqui, não diria o resumo, mas uma abordagem interessante disso que eu vou falar, está num livro coletivo que eu organizei com o meu grupo de pesquisa aqui da URGS e que eu disponibilizo para vocês aqui. Eu vou colocar o link no chat e se os colegas acompanharem depois, né, que não estão aqui na aula síncrona, se forem acompanhar na sequência, vão encontrar na descrição do vídeo no YouTube o mesmo link para acessar. É um e-book da pesquisa que eu realizei na URGS e esse e-book ele está disponível para baixar de graça. Então, por isso que eu compartilho aqui. Vocês podem baixar gratuitamente. E o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é exatamente o artigo que eu trato da tributação das plataformas. E lá a gente vai encontrar aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o trechinho que interessa aqui para a nossa aula, que é uma evolução do Supremo Tribunal Federal sobre o conceito de renda tributável. E está linkado exatamente com aquela expressão que eu sinalizei do Código Tributário Nacional, que é a chamado acréscimo patrimonial. E onde é que o Supremo Tribunal Federal expressou? Quais foram as oportunidades em que ele expressou isso, nas suas manifestações? É aí que eu quero chamar a atenção de vocês, compartilhando aqui esse trechinho do e-book. Opa, não é esse. Deixa eu fechar esse arquivo e a gente vai ficar com certo. Tá aqui. Tá aqui o texto. Esse é o e-book que eu falei. Tem vários textos de colegas que participaram do grupo de pesquisa que eu faço parte, né, que eu sou coordenador. Eu quero chegar direto na. Tá aqui. Então, esse é o artigo, né? Para uma definição de receita adequada para a economia de plataforma. E o que que eu estou abordando aqui? É um problema prático que é a realização de negócios no meio, no ambiente virtual, né? Que são mediados por plataformas. E as plataformas, obviamente, cobram para usar esse serviço. Então, eu estou vendendo aqui, por exemplo, um computador na Amazon, no Mercado Livre, na Magazine Luiza, enfim, seja lá onde for. E o Valdemir, por exemplo, foi lá buscar o computador, achou o preço interessante, o produto que ele queria, e ele comprou lá no Mercado Livre. Só que o vendedor sou eu. E aí, o que que o Mercado Livre fez? Na verdade, ele só intermediou essa relação. E aí, nós temos aqui uma duplicidade de receitas. A receita da plataforma e a receita do vendedor. E aí, obviamente, muita gente se perde nessa definição
oferecendo à tributação algo que não deveria. Então, nesse artigo aqui eu explico o conceito de plataforma e aqui vem a parte que nos interessa, né? Que é o quanto o Supremo Tribunal Federal evoluiu para essa ideia de definição do que é tributado. Então, o texto aqui é interessante quando eu chamo a atenção aqui da evolução do pensamento do Supremo, né? Então, num voto sobre depósitos bancários, tá? E aí é um erro comum que muitos contribuintes fazem. O que qualquer entrada, qualquer ingresso na minha conta é considerado valores passíveis de tributação pelo imposto de renda? O simples fato de ter sido depositado na minha conta já é renda tributável? Isso é renda? E aí o ministro Carlos Veloso, nesse julgamento aqui, ele fala, né? É a, e essas movimentações, elas são invariavelmente o ponto de partida da fiscalização. E existe um órgão que ficou muito famoso durante a Lava Jato, chamado COAF, que é o órgão de fiscalização dessas transações. E transações, por si só, não significa renda tributável. Eu imagino o seguinte: eu estou aqui conversando com o Valdemir, né? E aí a gente está falando sobre a compra de um ingresso na festa do centro acadêmico aí da Contábeis, que vai promover. E aí o Valdemir ele diz: olha, professor, se quiser, pode me passar o Pix e eu vou lá e compro o ingresso para ti. E aí eu falo: não, fechado, Valdemir, me passa o teu Pix aí que eu vou passar o dinheiro para tua conta e você compra o ingresso para mim. Como a fiscalização só viu essa entrada desse dinheiro na conta do Valdemiro, o que que ele vai imaginar? Bom, isso é a remuneração do trabalho dele. Isso por si só pode autorizar a tributar? Não. Conhecendo a razão da entrada e da saída do dinheiro, a gente vai evidentemente comprovar que foi só apenas um favor que ele me fez ao receber o dinheiro para comprar o ingresso, que para ele ficava mais cômodo. Isso não é renda tributável. E muitas vezes, no ambiente de uma fiscalização, muitos contribuintes acabam se perdendo por uma razão muito simples. A gente não consegue documentar e remontar as transações bancárias dos últimos 5 anos. Imaginem vocês, se vocês estivessem recebendo hoje a seguinte intimação da Receita: notamos movimentações atípicas nos últimos 5 anos. Por favor, envie no prazo de 15 dias os comprovantes dessas transações indicando a razão dessas movimentações. Imagina, quem conseguiria, eu vou mais além, tá? Eu sou ainda mais radical. Imagine que você tenha que comprovar a movimentação do mês de junho, mês que passou agora, recente. Então, se você tivesse que pegar a sua conta e mostrar e dizer exatamente qual foi a razão da entrada e da saída de cada valor, cada centavo na sua conta bancária. Já no mês passado já seria difícil para muitos colegas. E eu tenho um, um querido colega aqui da faculdade que ele tem um grupo de futebol dos alunos. Então, ele organiza, ele tem no WhatsApp, convida os alunos, ele marca, eu eventualmente participo desse grupo de futebol, e ele se voluntaria, olha o perigo, a receber o Pix de todos os jogadores em todas as semanas e fazer o pagamento da quadra. Então é R$ 15, R$ 10, 7,50, e aí os valores são os mais variados. Eles ingressam na conta desse professor, ele vai lá e faz o pagamento da quadra. E durante a semana, depois que acontece o jogo, ele fica ainda perdendo alguns dias cobrando aqueles que não pagaram, o que dá uma trabalheira. Aí eu pergunto,
que esse querido colega nunca passe por isso, mas se um dia ele vier a ser chamado para explicar todas as movimentações que ocorreram de ingressos, de pagamentos e saídas. Quando coincide com a data do jogo, é muito fácil explicar, é muito fácil remontar, mas quando isso está diluído no tempo e misturado com transações que lhes são próprias, isso já começa a complicar, né? Ah, é depósito do jogo ou foi uma transação ali que eu recebi uma remuneração? Isso tem a ver com o quê? Então, o que que esse julgamento aqui ele é importante, né? Ele tenta distinguir aquilo que é patrimônio aumentado sem a declaração. Então, eu fiquei mais rico, eu tive um acréscimo patrimonial. Se eu tive um acréscimo patrimonial com aquele ingresso, e de novo, pouco importa a origem, pouco importa por quê, eu ganhei, eu tenho que declarar e tributar. Se eu ganhei e fiquei mais rico, muito bem, eu tenho que declarar. Se simplesmente houve uma transição, uma movimentação na minha conta, isso não caracteriza a renda a ser tributada. É o que diz esse julgamento. O Conselho de Contribuintes reconheceu isso também nesse julgamento que eu menciono aqui, né? Esse movimento exclusivamente de depósito bancário. Trago aqui para vocês o acórdão do Conselho. O CARF também vai no mesmo caminho, nesse julgamento de 2008, que é uma situação muito comum, né? Muito corriqueira, transações, movimentações que acontecem e que eventualmente são desencadeadas pelos órgãos de controle, né? E combate à lavagem de dinheiro, ao crime organizado. E depois essa movimentação, quando, bom, não é crime organizado, aí manda para a Receita. Receita, tu tributou isso? Aí a Receita, não tributou, então tá, vou autuar esse contribuinte. E o que que deveria ser separado o joio do trigo, né? Aquilo que é renda mesmo, que deve ser oferecida à tributação, e aquilo que é uma mera movimentação bancária. E aí, eu trago aqui um outro precedente do ministro Carlos Veloso, na mesma linha, né? O conceito, e vejam só o que que a gente tem aqui de importante, né? Que já era antes na Constituição de 46, na Constituição de 67, com a emenda constitucional em 69, tudo isso, todas essas normas, e esse é um julgamento de um caso antigo, né? Ele foi concluído em 93, mas antecede a Constituição de 88. Ele faz referência, expressa a ideia de acréscimo patrimonial do contribuinte. Essa é uma expressão importante que eu enfatizo para que a gente entenda, tá? Exatamente do que a gente está falando. Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou nessa ação direta, né, na ADI 5422, um caso importante, que é o caso da tributação da pensão alimentícia. E por que que ele é importante? Por que que ele vem aqui a nos ajudar a entender? Porque neste julgamento, o que que estava em jogo? A legislação prevista, e estava lá no regulamento do imposto de renda que eu comecei a aula de hoje chamando a atenção de vocês. Lá no regulamento do imposto de renda está escrito expressamente que a pensão alimentícia deve ser oferecida à tributação. Então, imagina só, você é filho e recebe a pensão do seu pai em razão da separação, com a mãe, ou da mãe, da separação com o pai, seja lá qual for a família que nós estivermos falando. O que a gente tem é alguém que alimenta, o alimentante, e eu tenho alguém que é alimentado, como o próprio nome diz, o alimentado. O alimentado que ele recebe é o necessário para atender dois critérios segundo a legislação do Código Civil. Ele deve atender o critério da necessidade, então o alimentado ele precisa ter necessidade de receber essa pensão, e por isso que se construiu lá no direito de família a ideia de que a partir da maioridade
a pessoa já não precisa mais de pensão, não precisa mais receber. Mas aí também, quando demonstrado que, mesmo maior de idade, ainda dependente, ainda necessitado e que precisa do sustento dos pais, ele ainda vai protrair o recebimento da pensão por algum tempo a mais. Mas o fato é que tem que ter necessidade e, de outro lado, o alimentante ele precisa ter possibilidade de pagar. Porque não adianta eu dizer que eu tenho necessidade, mas o pai está desempregado, a mãe está desempregada. Ele não tem dinheiro, não tem como fazer aparecer dinheiro. Então, se foi observado esses dois requisitos aqui da legislação civil, o que está sendo pago ao alimentado é o necessário para ele sobreviver. A pensão alimentícia não é para formar patrimônio, não é para enriquecer. E se não é para enriquecer, falta o acréscimo patrimonial, que é o símbolo da tributação da renda segundo o Supremo Tribunal Federal. Vejam, de novo, acréscimo patrimonial aparecendo aqui nesse julgamento. Se a gente vai avançar mais um pouco, o, no tema 808, então, tá aqui a referência, né, e o recurso ao qual ele se refere. Então, estamos falando aqui de repercussão geral, um tema em repercussão geral, né, quando ele é julgado, ele aplica essa orientação para todo o Brasil, e esse tema 808 discutia a questão dos juros pagos e da atualização em verbas remuneratórias de um empregado, certo? Então, quando o Supremo Tribunal Federal julga, o que que ele está dizendo, né? Ele está dizendo que esses consectários do pagamento, que são alcançados ao credor, né? Então, é o empregado que ele pediu verbas rescisórias e que depois ele tem juros e juros moratórios e multa, eventualmente, e correção monetária. Por que estão sendo pagas essas quantias? Porque ele está recebendo com atraso. E aí, se ele está recebendo com atraso, é evidente a natureza indenizatória, que não caracteriza acréscimo patrimonial na visão do Supremo Tribunal Federal. Então, de novo, eu tô ingressando no meu patrimônio, está entrando uma quantia, e isso é muito comum em demandas trabalhistas, né? O empregado ele recebe lá as suas verbas. Algumas verbas têm caráter remuneratório e devem ser tributadas, porque é o salário que não foi pago. Então não há dúvida que tem que pagar imposto de renda sobre o salário. Só que, por que que ele está recebendo com atraso? É porque ele teve um prejuízo. Ele tinha que receber no mês tal e está recebendo hoje. Em razão do atraso, o empregador deve ser condenado a pagar juros moratórios, que tem o caráter de indenizar a mora. Se é indenizatório, não pode tributar, que é o entendimento que chegou o Supremo Tribunal Federal nesse julgamento. Então, nesses dois precedentes, né, eu trago essa interpretação que a Suprema Corte faz sobre o que é acréscimo patrimonial, e chamo a atenção dessas expressões que estão aqui. Para finalizar, a gente tem aqui um outro julgamento, e agora não falo mais de renda, mas da receita da empresa, né? E no julgamento do recurso extraordinário 606, que está aqui, nesse texto que eu estou compartilhando com vocês, a ministra Rosa Weber, que foi a relatora do caso, ela avaliou o conceito de receita bruta para efeito de PIS e COFINS, porque essa é a base de tributação dessas duas contribuições, tá? E aí, nesse julgamento, o que a ministra chama a atenção, tá? Ela diz o seguinte, olha, é natural que outras áreas do
para além do direito, cunhem expressões que às vezes têm um sentido, um significado diferente daquela aplicada pelos juristas. Então, ela fala, ó, a contabilidade pode ter fins de informação ao mercado, gestão, planejamento, mas, de forma alguma, isso condiciona ou subordina a tributação. E aí ela fala de novo, a contabilidade constitui ferramenta utilizada para fins tributários, mas moldada às regras do direito tributário, que são as que a gente está estudando aqui. Então, ela tenta colocar aqui, ó, uma separação entre direito e contabilidade. Então, a contabilidade é muito útil, ela tem ferramentas, ela pode nos auxiliar em vários aspectos, mas não se pode subverter o que foi definido na Constituição e que é o que pode ser objeto de tributação. Então, sob este prisma, diz a ministra, receita bruta pode ser definida como um ingresso financeiro que se integra no patrimônio como condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições. Então, é novo e positivo. Acresceu, aumentou. E não é algo que veio para repor algo que eu perdi. Então, eu perdi algo, recebi um ingresso agora, mas ele não é novo. Eu estou só ressarcindo, recuperando o que eu ganhei lá atrás. Isso não é novo. E tem que ser positivo. Então, eu tinha 10, agora eu tenho 20. Então, foi um incremento novo. Sem reservas, então não está condicionado a nada. Ah, mas tu só poderás utilizar se acontecer tal evento. Então, já não é disponibilidade. Eu tenho esse dinheiro, mas pode ser uma escrow account, por exemplo, uma garantia, uma caução. Entrou na tua conta, mas é uma garantia só referente a outra situação. É muito comum, por exemplo, meus amigos, em contratos imobiliários, quando a gente vai fazer uma locação, e qual é o problema das locações, né? Quando você loca um imóvel, há o risco do locador ter dificuldade para retomar o imóvel. Então, eu ofereci o bem à locação, eu disponibilizei esse bem para ser locado, e aí o locatário, tal como o seu Madruga, né? Quem lembra lá do Chaves, o seu Madruga ele ficou devendo 14 aluguéis. E aí, como é que o seu Madruga ia retomar o imóvel, o seu Barriga, né? Que era o locador. Ele tinha dificuldade de receber os aluguéis e também de despejar o seu Madruga. Estou trazendo dois personagens aí que talvez os mais jovens nem saibam quem são eles, mas eles remetem à dificuldade da locação. E aí, como é que se mitiga esse risco? Exigindo um contrato de fiança, eventualmente colocando um fiador na locação, e essa é uma garantia fidejussória, né? Porque é a pessoa. Então, eu estou locando o imóvel, coloco o Valdemir aqui como fiador. Ele tem um bom histórico de crédito, né? Então, é um bom fiador. Mas e se daqui a pouco vier vou bater na madeira, né? Mas vamos imaginar que aconteça um revés na vida do Valdemir e ele tem aí uma dificuldade patrimonial. Ele é meu fiador, mas não tem nada no patrimônio. Então, que garantia tem o locador? Tem a fiança, mas aí o que algumas instituições fazem, né? Cobram, exigem uma espécie de seguro ou um título de capitalização. E aí você antecipa um valor, ele fica lá rendendo, supostamente, né? Supostamente rendendo, mas quando você encerrar o contrato, extinguir o contrato, retorna esse valor que ficou lá como uma garantia para o locatário. Então, é evidente que não há disponibilidade econômica desse dinheiro, né? Então, o locador ele não pode tributar essa garantia como se receita fosse, porque ele não tem disponibilidade. Ele está só servindo para garantir a locação e eventual inadimplemento, prejuízos decorrentes do inadimplemento.
Então, com isso, nós fazemos aqui o fecho do nosso encontro de hoje, que ficou focado num único ponto, e que eu queria enfatizar aqui para a gente deixar bem claro. O que que pode ser tributado para efeitos do imposto de renda? Se ficou compreendido que é renda e proventos e entendido que os dois devem estar limitados a um conceito fundamental que é acréscimo patrimonial, variação patrimonial positiva, incremento patrimonial, dinheiro novo, enfim, seja qual for a expressão, mas de que é algo que evidencie que o Estado, a condição econômica ficou melhor de um ponto ao outro, aí nós estamos começando a entender o imposto de renda. Se nós tivermos dificuldade para entender esse conceito, vai nos dificultar bastante nas próximas aulas, sobre vários aspectos que a gente vai tratar e vários casos práticos que nós vamos abordar. Então, é extremamente importante entender isso. O que que a Constituição autorizou a tributar, o que que ela pressupôs como renda e provento, que veio lá do CTN, e como é que o Supremo Tribunal Federal interpreta essas duas expressões. E que eu fiz aqui com esses julgados que eu mencionei aqui, digamos, essa rápida passagem pela interpretação do Supremo. Então, para o nosso encontro de hoje é isso.